bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí no nosso CHC, né? No nosso curso de História completo para concursos vestibulares e também pré-militar. Professor, cadê seu chapéu? Não, meu cabelo está muito bonito, está. Por isso que eu não pus o chapéu ainda. Vocês podem observar esse cabelo aí alvoaçante, esse cabelo aí de galã aí de cinema aí de Hollywood. Um cabelo muito bem moldado. Sem ter um cabeleireiro aí especial, mas aí você tem aí nesse caso aí o cabelo aí muito bem organizado aí na minha cabeça aí, muito legal, né? Dá até pena de pôr esse chapéu aqui bonito aqui do Rei do Gado, mas infelizmente eu tenho que pôr esse chapéu porque o nosso CHC é o nosso curso de História completo para concursos vestibulares e também pré-militar. Como vocês podem observar aqui, que eu ainda não pus o negócio aqui para vocês observarem, né? Mas eu vou pôr aqui para vocês. Eu mudei aqui a parte do PDF, então eu tenho algumas mudanças aqui, mas eu vou conseguir fazer normalmente aí o negócio, porque eu tive que instalar um outro leitor de PDF no meu computador. Beleza, pessoal? Então, como vocês sabem, nosso curso de História é completo para concursos vestibulares e também pré-militar. O e-mail, historiacomp1@outlook.com, Facebook, Istuçar, e o celular para mensagem 3291650267. Então, pessoal, vamos continuar falando aí sobre História do Brasil, aula 69, Primeira República, Governo de Washington Luiz. Pessoal. O governo de Washington Luiz é um governo um pouco conturbado. Por quê? Porque vai chegar um dado momento, Washington Luiz não vai conseguir levar a sucessão da presidência a Júlio Prestes. Vamos dizer que Júlio Prestes ganhou, mas não levou. Como assim, professor? Calma, meu aluno estressado e apressado. Nós vamos ver isso quando estiver chegando lá na frente e for falar sobre isso nesta aula. O governo de Washington Luiz vai abrir uma chance para a chamada Revolução de 1930, onde você tem o então ministro da Fazenda, nomeado por Washington Luiz, mas depois ele concorre à eleição à presidência do Rio Grande do Sul e ganha. Você tem, de fato de outro, você tem o político Getúlio Dornelas Vargas chegando ao poder. Vamos falar sobre isso aqui. Washington Luiz, a sua popularidade. Pessoal, é muito interessante porque o presidente anterior, como eu já falei para vocês, não tinha uma popularidade, vamos dizer assim, muito animadora. Ele estava com medo de ser morto e aquelas coisas e tudo mais, perseguições e tudo mais. Já Washington Luiz, pessoal, nós observamos uma popularidade um pouco melhor. Ele não fica governando só de sua fortaleza, o Catete. Ele dá suas passagens e tudo mais, na Avenida Brasil e tudo mais. Mas ele vai suspender o estado de sítio, tranquilo, pessoal? E no caso aí, desculpe aí, no caso da anistia e dos presos revoltosos, ele não vai conceder a anistia àqueles que se exilaram e nem mesmo vai pôr em liberdade aqueles que estão presos. Tranquilo? Mas de uma forma ou de outra, ele vai organizar os seus ministérios de acordo com a bancada de líderes do partido, né, do Rio Grande do Sul, de São Paulo e Minas Gerais, que comandavam ali a parte da Câmara dos Deputados, vai dividir ali em seus ministérios. Vai levar aquela dita, ainda falada, política dos governadores. Tranquilo? E vai dar a pasta da Fazenda a Getúlio Dornelas Vargas, que vai ficar nessa ministro da Fazenda até 1928, onde ele concorre à presidência do Rio Grande do Sul por mandato de Borges Medeiros.
Borges Medeiros põe Getúlio Vargas como sendo o principal candidato, ele ganha. Mas por que isso, Borges Medeiros? Borges Medeiros já tinha ficado uma pá de tempo já na presidência do Rio Grande do Sul. Mas só que aquela revolução, né? Aqueles pessoal que se revoltaram contra Borges Medeiros, com o Assis Brasil, você tem aquele pacto de Pedras Altas, aonde você tem uma revisão da Constituição do Rio Grande do Sul. E principalmente um artigo que falava sobre o impedimento, sobre a reeleição do presidente do Estado. Nesse caso, Borges Medeiros, ele ganhou, mas estava impedido de se reeleger na próxima eleição. Nesse caso, ele põe Getúlio Dornelas Vargas, que fica até 1928 como ministro da Fazenda. Ele sai como ministro da Fazenda e entra como presidente do Rio Grande do Sul. Nesse caso, pessoal, como ministro da Fazenda e também como presidente do Rio Grande do Sul, Getúlio Vargas forma uma grande amizade entre políticos estaduais, principalmente políticos também, que estavam descontentes com essa política do café com leite, dessa alternância presidencial e das preferências para São Paulo e Minas Gerais. Ou seja, os estados que não faziam parte dessa preferência dessa república estavam revoltados. E nesse caso, Getúlio Dornelas Vargas, ele começa a criar essa amizade entre esses políticos. Também fica a parte dos assuntos econômicos. Nesse caso, os assuntos que primordiavam São Paulo e Minas Gerais, e ao mesmo tempo vendo os desinteresses por parte dos outros estados que não faziam parte dessa política do café com leite. Tranquilo? Tirando aí os outros presidentes que adotaram muito essa ideia da preferência dessa República do Café com Leite, Epitácio Pessoa, um nordestino, né, um nortista, você tem essa desinteresse por parte dessa República. Tranquilo, pessoal? E o objetivo nesse caso, como presidente do Rio Grande do Sul, Getúlio Vargas tinha a ideia de pôr fim às revoluções que aconteciam no Rio Grande do Sul, as revoltas. E nesse caso, pessoal, você observa que Getúlio Vargas ele vai manobrar tanto o pessoal que apoiava quanto o pessoal que era da oposição. Odon Cavalcante, como eu vou ler para vocês aqui uma passagem dele, diz, né, explica essas atitudes que tentava Getúlio Vargas obter uma graça entre todos os políticos, sendo do lado do apoio e do lado oposicionista. Para quê? Para dar fim a essas ideias revoltosas que estavam tendo dentro do Rio Grande do Sul. Odon Cavalcante diz o seguinte: as nomeações mais importantes eles a faziam, é verdade, buscando figuras nas fileiras do seu partido, mas quando parecia conveniente, recebia também os adversários libertadores e gasparistas, federalistas, ouvindo suas propostas e conselhos. Então, nesse caso, pessoal, Getúlio Dornelas Vargas, ele dá esse apoio tanto por parte de sua base aliada, como também por parte de sua oposição. Borges Medeiros, no intuito de apoio a Getúlio Dornelas Vargas, ele pensava que poderia manobrar, poderia manipular Getúlio Vargas. Só que ele vê que não dá para manipular Getúlio Dornelas Vargas. E ainda mais, Borges Medeiros fica um pouco receoso com as atitudes de Getúlio Vargas, pensando ainda mais que ele nem ia dar atenção para Borges Medeiros. Mas, uma fala que eu vou passar para vocês aqui agora, Borges Medeiros queima sua língua. Onde está a fala de Borges Medeiros, está aqui. Diz o seguinte: nos meses que seguiram, pareceu-me, contudo, ter me enganado, pois o doutor Vargas
não só manteve a sua atitude respeitosa, mas pediu a minha opinião e o meu conselho antes de tomar decisões importantes. Embora de modo tal que eu nunca soube se ele se ateria à minha opinião e ao meu conselho. Creio que ele já muito antes se preparava para se tornar não somente presidente do Rio Grande do Sul, como também até presidente da República. São palavras de Borges de Medeiros, um grande ícone do Partido Rio-Grandense, e que pensava que Getúlio Vargas não lhe daria nenhum apoio. Pessoal, isso aqui não é um fantasma aqui atrás, tudo bem? Isso aqui é o vento aqui do ventilador que está passando por trás do cartaz, e falta aqui um preguinho aqui que soltou. Aí está voando, tudo bem? Mas continuando. Chega 1929 e vocês vê as corridas, né, para indicação à presidência. Nesse caso, pessoal, nós temos que observarmos uma atitude de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas vê que o Rio Grande do Sul ele não está forte o suficiente para tentar uma eleição, né, concorrer a uma eleição presidencial. E o próprio Getúlio Vargas, em 10 de maio de 1929, ele escreve ao Washington Luiz uma carta dizendo o seguinte: tenho permanecido fechado a qualquer manifestação sobre sucessão presidencial, pelo desejo de não contribuir para perturbar o ambiente para deixar a livre manifestação. Pode Vossa Excelência, nesse caso Washington Luiz, ficar tranquilo que o Partido Republicano do Rio Grande do Sul não lhe faltará com seu apoio no momento preciso. Pessoal, o que nós temos que observar aqui? Observamos o seguinte: a ideia de Getúlio Vargas é sim chegar ao poder e tudo mais, mas ele vê que o Rio Grande do Sul não está forte o suficiente para concorrer nesse caso. E levando o seguinte, o Pacto de Ouro Fino, a alternância mais ainda no governo da presidência entre São Paulo e Minas Gerais. E nesse caso, pessoal, você observa que Getúlio Vargas dá o apoio a Washington Luiz na sua, vamos dizer aí, na sua decisão para indicar um novo candidato situacionista, nesse caso, que seria eleito sem dúvida, como estava vindo antes, pela República do Café com Leite. Pessoal, só que nós temos que entender uma coisa. O Washington Luiz rompe com essa alternância entre paulistas e mineiros. E o que acontece? Ao invés de ele indicar um novo mineiro, que era a ideia, como foi Arthur Bernardes indicando Washington Luiz, ele indica um outro paulista, o presidente de São Paulo, Júlio Preste. Nesse caso, pessoal, nós observamos uma ruptura no Pacto de Ouro Fino, e mais ainda nessa República do Café com Leite, nessa alternância entre mineiros e paulistas. Claro que Minas Gerais não vai gostar disso, não aceita, e você vai observar o encontro entre João Neves, representante do Rio Grande do Sul, e Francisco Campos, de Minas Gerais. O encontro de uma formação de uma aliança contra a candidatura de Júlio Preste, ou seja, levando à tona um novo candidato para a presidência. Eu vou passar para vocês aqui, que é interessante muito na parte da história, que vocês observem as falas e algumas histórias. Esse é um fato narrado desse encontro entre o nosso querido João Neves, da Fontoura, com o Francisco Campos.
ele fala o seguinte: em meados de maio de 1929, fui procurado por Francisco Campos, que eu ainda não conhecia pessoalmente. Era secretário da Justiça de Minas Gerais. Exponho-me à situação de seu estado, que não poderia concordar com a candidatura já transparente do senhor Júlio Prestes. O doutor Washington Luiz desejava quebrar a alternativa Minas-São Paulo e, em lugar de celebrar a presidência de um mineiro, pretendia entregá-lo a outro paulista. Dispunha-se a reagir, mas só o faria se contasse com o apoio do Rio Grande. E por isso, sondava-me sobre a possibilidade de levantar Minas uma candidatura rio-grandense. Respondi-lhe, sem hesitar, que se Minas levantasse unida uma candidatura rio-grandense, nós aceitaríamos e iríamos para a luta, mas só neste caso. Campos pediu-me o prazo para ir a Belo Horizonte comunicar minha resolução a Antônio Carlos. Nesse dia, 17 de junho de 1929, tornei-me a encontrar com Campos. Já então o encontrei acompanhado do deputado José Bonifácio, irmão de Antônio Carlos, e quem era líder da bancada de Minas na Câmara Federal. Perguntai-me se eu estava pronto para assinar o documento. Assinei pelo Rio Grande do Sul e José Bonifácio por Minas. Ansioso por dar corpo aos meus objetivos, não trepidei em assinar, embora sem consultar, isso não era possível, a direção do meu estado. O que você observa nesse momento? Se observa que Rio Grande do Sul faz uma aliança com Minas Gerais por causa dessa quebra, dessa ruptura na alternância de Minas-São Paulo na presidência. Borges de Medeiros, sem ter com apoio aí, né, o cara aí liderando aí a bancada do Rio Grande do Sul, ele aceita essa proposta de João Neves e lança a candidatura de quem? Getúlio Dornelas Vargas. Nesse caso, você observa ainda mais a aliança entre Minas Gerais e outros estados, mas principalmente Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Pernambuco, com João Pessoa como vice-presidente. Uma mostra em que os outros estados estariam participando dessa aliança, dessa forma de candidatura a elevar um novo presidente, quebrando assim a República do Café com Leite. Que aliança seria essa? A tal e falada Aliança Liberal. Washington Luiz, de uma forma, ele tenta impedir, no caso aí da sua oposição, Getúlio Vargas, de se pronunciar em lugares para fazer essas reuniões, e Getúlio Vargas faz um comício no Rio de Janeiro, na Praça do Esplanada do Castelo, onde na sua plataforma eleitoral, na sua plataforma da sua eleição, ele fala o seguinte, que iria anistiar todos aqueles que estavam fora, exilados, iria fazer uma reforma na lei eleitoral e ainda mais, mudaria questões sociais e principalmente a questão das leis trabalhistas, que nós vamos ver quando estiver falando sobre Getúlio Vargas. O que acontece? As eleições, Júlio Prestes ganha. Temos aqui nesse caso, pessoal, reivindicações de ambos os lados de ter fraudado, né, eleições fraudulentas e aquelas tudo mais. Mas, tanto da parte de Júlio Prestes quanto da parte da Aliança Liberal de Getúlio Vargas, você observa, sim,
tipo assim, um roubo em parte das eleições. Há uma reivindicação, nesse caso, Minas Gerais, de uma forma ou de outra, aceita, entre aspas, mas Pernambuco com João Pessoa não aceita, porque falando que Getúlio Vargas teve mais votos em Pernambuco e tudo mais. Só que precisava de alguma coisa para não deixar Júlio Prestes chegar ao poder. O que seria isso? O estopim para a dita Revolução de 1930. A morte, o assassinato, a ida de João Pessoa para a cidade dos Pés Juntos. João Pessoa é assassinado com tiros e vai para a cidade dos Pés Juntos. Esse foi o estopim para levar a essa ideia da Revolução de 30. Depor Júlio Prestes. Por quê? Esse assassinato, essa morte de João Pessoa, se levou muito para o lado político, falando que isso foi queima de arquivo político, foi perseguição política. Mas temos outras versões que João Pessoa pulava cerca e tudo mais. Mas a ideia foi que isso foi um acerto de conta político. Tranquilo? E o que você observa nesse caso? Você tem começado então o estopim para a Revolução de 1930. Nesse caso, você tem o apoio, como eu já falei para vocês, de estados, de políticos anti-governamentais e apoio também de militares e de políticos. Os militares que viam suas revoluções, seus golpes tentando aí serem malogrados, apoiam a Revolução de 1930. E nós vamos observar depois, quando Getúlio Vargas estiver no poder, eles serão beneficiados. Todos que apoiavam terão a sua benefício e tudo mais. Beleza? Luiz Carlos Prestes, que era na parte do militar, estava exilado. E lá no seu exílio teve uma participação, começou a ganhar ideias socialistas e foi logo afastado. Entra no seu lugar quem? Góes Monteiro. Góes Monteiro foi responsável, aí, nesse caso, do apoio militar. E mesmo antes da Revolução ser dada, o golpe, você tem uma junta governativa de alguns militares sendo formada no Rio de Janeiro. O Washington Luiz é deposto. Júlio Prestes ganha, mas não leva. Ou seja, ele ganha as eleições, mas só que antes mesmo dele ser empossado, o Washington Luiz é deposto. Antes mesmo de Getúlio Vargas ser considerado como presidente, nesse caso, né, ser empossado, você observa alguns boatos comunistas a respeito de Getúlio Vargas. Principalmente por causa das leis trabalhistas, que futuramente ele ia criar o Ministério do Trabalho. Nesse caso, esses boatos comunistas, que Getúlio Vargas seria comunista e tudo mais, seria uma forma de impedir que a junta governativa impedisse Getúlio Vargas de chegar ao poder. Só que isso não dá certo. E o que acontece? Getúlio Dornelas Vargas. Escutem esse nome que vai cair na sua prova. Desses presidentes todos que nós falamos aqui, um dos presidentes que, tipo assim, pode cair com certeza afirmativa na sua prova, sem sombra de dúvida, é esse cara. Ele chega ao poder. E Getúlio Vargas iria ficar no poder. Antes mesmo de nós falarmos sobre a continuação dos presidentes do Brasil, na nossa próxima aula nós vamos fazer um panorama sobre a parte econômica. Nós falaremos um pouco mais sobre o coronelismo, para depois entrarmos nessa parte, na chamada Segunda República. E nessa parte que nós iremos observar da dita chamada Era Vargas.
Isso mesmo, pessoal. Depois dessa aula, nós falaremos mais um pouquinho sobre essa Revolução de 1930, falaremos mais um pouco sobre a parte econômica, que constituiu essa parte aí da Primeira República, para que depois entraremos no governo aí do bom velhinho, o pai dos pobres, o apóstolo, e entre outros nomes que ele receberá, o senhor Getúlio Dornelas Vargas. Lembre desse nome, que ele vai cair na sua prova. Beleza? Um abraço aí. E na nossa próxima aula, continuaremos aí com o nosso CHC. Valeu!